Buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Deixa o conhecimento penetrar em vocês. E hoje vamos entrar aqui na matéria cinemática escalar. Para quem está perdido aí e não sabe do que a gente está falando, cinemática escalar é uma matéria de física, tá? Então, let's go. Gente, hoje a ideia é a seguinte. Eu decidi chamar essa parte da física, né, a parte de mecânica, cinemática e dinâmica, eu decidi apelidar de Física 1, para ficar mais fácil, para eu conseguir dividir, né, como eu vou fazer as aulas aqui bonitinho, tá legal? Então é o seguinte, gente, a ideia é a gente entrar hoje em uma introdução à física, tá? Na verdade, uma introdução à parte de cinemática. A física tem várias ramificações, né? Termologia, dinâmica, cinemática, eletricidade, e aí as suas diversas sub-ramificações, né? A cinemática tem a escalar, tem a vetorial, eletricidade tem eletrodinâmica, eletrostática, eletromagnetismo, e entre outras áreas, ótica, ondulatória, vamos dar uma olhadinha em todas. A minha ideia é a seguinte, fazer um vídeo de teoria de cada matéria e depois um vídeo de exercício para cada teoria que nós vimos. Porque não adianta nada, né? Só fazer teoria e não fazer exercícios. Ano de vestibular é ano mais de exercícios, né? Treinar, do que de teoria propriamente dita. Mas a gente vai entrar hoje no começo da cinemática e eu preciso que vocês, tá? Tenham a máxima concentração agora, porque isso aqui tem que estar consolidado, decorado, memorizado na mente de vocês. É o básico de cinemática. A partir daqui, a cinemática começa a complicar um pouquinho, porque no próximo vídeo teórico, eu vou falar sobre movimento uniformemente variado, com muitas fórmulas e classificação de movimentos. E para saber classificação de movimentos, você tem que saber o que é velocidade, o que é aceleração, tudo isso nós vamos ver hoje aqui, tá? Então, dá um foco aí legal. E aí depois a gente vai penetrar na parte mais cabeluda, assim, da cinemática, que é a cinemática vetorial. E a partir dela, a gente vai estudar não só vetores e versores, vamos ver também movimento oblíquo, balística, lançamento vertical para cima, queda livre, composição da velocidade, né, a decomposição da velocidade em arrasto, resultante, relativa, e para isso você tem que estar com essa ideia aqui bem consolidada, tá? Então, let's go. Beleza, vamos lá então, let's go. A cinemática escalar é a parte da cinemática que não se preocupa com direção e sentido. Porque assim, na física nós temos dois tipos de grandeza, as grandezas vetoriais e as escalares. As escalares são aquelas que não vão se importar com a direção e sentido. Quais são as direções que nós temos? Horizontal, vertical, diagonal. E quais são os sentidos? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. As grandezas escalares não se preocupam com isso. As grandezas vetoriais vão se preocupar com o módulo, com a direção e com o sentido. Como é que é escalar? Direção e sentido não nos interessam. Mas não importa qual seja a cinemática, escalar ou vetorial, a cinemática é uma parte da física que vai estudar três grandezas: o espaço versus tempo, a velocidade versus tempo e a aceleração versus o tempo. Não nos interessa na cinemática massa. Eu vou fazer um cálculo de velocidade, aceleração, tempo, espaço de um carro, de um caminhão, de um trem, de uma pessoa. Não importa a massa. A massa não vai ser relevante, não vai entrar em nenhum cálculo pra gente. A massa é importante só lá na dinâmica, na cinemática ela não é. Então, uma questão de cinemática, que a questão traz para você a informação da massa, ela tá querendo te confundir, ela tá querendo deixar você nervoso, porque não usa massa, tá, na cinemática, beleza? Então, vamos entrar aqui em alguns conceitos básicos da cinemática. A primeira coisa que eu queria falar para vocês: ponto material e corpo extenso. O que seria um ponto material? Um ponto material é quando a gente observa um corpo em que as dimensões desse corpo são desprezíveis. Não vou me preocupar com as dimensões dele, comprimento, largura, altura, não me interessa. Ele vai ser considerado um ponto, só um pontinho no espaço, por isso que é um ponto material. Já um corpo extenso, as dimensões, elas são consideradas, elas são importantes, elas são relevantes, tá? E
Tanto ponto material como um corpo extenso depende do meu referencial. O que seria esse referencial? Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, imagine o planeta Terra. Grandão, né? Um grande planetão. Redondo, não é plano. Um planeta redondo, grandão. E imagine que você é um ser humano e está dentro desse planeta. Em relação a você, o planeta Terra, ele é grande ou ele é pequeno? Ele é muito grande. Olhando a partir desse referencial, o planeta Terra, ele é muito gigante. Então você, eu, todos nós, em relação ao planeta Terra, nós somos pontos materiais. Somos pontinhos bem pequenininhos, comparado com a Terra, que tem dimensões exponencialmente maiores. Então o planeta Terra seria um grande corpo extenso e nós um ponto material. Agora não, né? Agora, presta atenção. O que aconteceria se você usar como referencial o Sol? Gente, de todo o sistema solar, 99% da massa do sistema solar é só o Sol. Só o Sol compreende 99% da massa. 1% do resto é Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Ah, Gabriel, mas 99 mais 1 dá 100%. E Saturno, Urano, Netuno, Marte, Vênus, Mercúrio, a Terra... Gente, somando todos os planetas do nosso sistema solar, tirando Júpiter, todos os outros planetas têm massas tão pequenas comparadas ao Sol e a Júpiter que nós nem entramos no cálculo. Nós somos erro de digitação. Somos erros de digitação. Então, a massa que a Terra compreende em todo o sistema solar é 0,00000 bababá. Então, 99% é o Sol, 1% é Júpiter. E o resto já deu 100%. É porque os outros planetas somados, eles são erros de cálculo. São 0,00000. Ou seja, em comparação ao Sol, a Terra ela é bem pequenininha. Em relação ao Sol, a Terra é um ponto material e o Sol é um corpo extenso. Veja que a Terra, em relação a nós, era um corpo extenso. Em relação ao Sol, é um ponto material. Agora, faça uma relação entre nós e uma formiga. Uma formiga, em relação a nós, ela é pequenininha. Ela é um ponto material. Tem dimensões desprezíveis. Nós, seres humanos, em comparação a uma formiga, nós somos grandões, somos um corpo extenso. Veja que nós, em relação à Terra, somos um ponto material. Em relação a uma formiga, somos um corpo extenso. Por isso que são definições que dependem do referencial. Não são sempre universais. Belezinha? Tá. Outro conceito interessante. Repouso e movimento. Veja esse conceito, que esse conceito é um conceito muito relevante. Um corpo está em repouso ou um corpo está em movimento? A gente vai aprender lá em dinâmica que existe... Eu estou usando boné porque o meu cabelo tá o bicho hoje, tá? Existiu, né, um físico chamado Newton. E o Newton, ele vai basear, né, todos os seus princípios e vai chegar à conclusão em 3 leis. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela que me interessa agora. Ela vai falar sobre equilíbrio de corpos. Na verdade, equilíbrio de forças aplicadas a um corpo. E quando essas forças se equilibram em um corpo, o corpo está em inércia em relação ao referencial inercial. E tem 2 tipos diferentes de equilíbrio de forças. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Se não for nenhum desses 2 tipos, não há inércia. Então, repouso seria um grande equilíbrio de forças. Por exemplo, eu agora estou parado. Certo? Estou em repouso. O que é estar em movimento? Estar em movimento é o corpo se movimentar. Só que tanto repouso quanto movimento também dependem do referencial. Igual a classificação de ponto material e corpo extenso. Também depende do referencial. Tá? Por quê? Porque a ideia é a seguinte.
Vamos supor que estou analisando um trem. Um trem. Uma pessoa dentro desse trem, certo? Em relação às outras pessoas lá dentro, está parada. Porque eu estou sentado no trem. Olho para alguém sentado ao meu lado, ela está parada. Agora, se eu estou do lado de fora do trem, vendo aquela pessoa que tá lá sentada, o trem está se movimentando. Então, na minha percepção, a pessoa também está se movimentando. Então, dentro do trem, ela está em repouso. Se você olhar de fora do trem, ela está em movimento. Por isso que repouso e movimento dependem também do meu referencial. Certo? Imagine a seguinte situação, ó. Você tem um corpinho aqui que ele está vindo para cá, para a direita, com uma velocidade de 4 metros por segundo. Tá, ele está vindo para cá, para a direita, 4 metros por segundo. Certo? E tem um corpinho na frente dele que também está vindo para cá a 4 metros por segundo. Suponha que sejam 2 carros. O motorista desse carro que olha para esse aqui vai enxergar que esse aqui está parado, está em repouso, porque os dois estão indo para o mesmo sentido e possuem a mesma velocidade. Possuindo a mesma velocidade, a percepção que esse motorista vai ter é que esse aqui está parado. E se esse aqui olhar para trás, vai imaginar que esse aqui também está parado, porque eles estão com a mesma velocidade. Por isso que a gente não percebe a rotação da Terra, porque nós estamos rotacionando com a mesma velocidade junto com a Terra girando. Ou seja, a percepção que a gente tem quando as velocidades são iguais é que o corpo está em repouso. Isso aqui cai bastante em vestibular, tá? Cai bastante em vestibular. E se esse corpinho, se esse carro tivesse vindo para cá com a mesma velocidade, a percepção é a mesma. Se é a mesma velocidade, a percepção é que eles estão em repouso, porque a velocidade é a mesma. Mas se aparecer um carro com uma velocidade de 10 metros por segundo, aí já não. Aí esses 3 carros, eles vão pensar que esse aqui está em movimento. Por isso que repouso e movimento dependem sempre do meu referencial. Beleza? Tá, então começamos bem. Agora, isso aqui é um conceito que a gente, no nosso dia a dia, a gente usa de maneira errônea, a gente usa de maneira errada. Popularmente, a gente considera trajetória, espaço e distância como a mesma coisa. Fisicamente, não são. Vamos aprender a diferença entre elas do ponto de vista físico. O que é uma trajetória? É o lugar geométrico das posições ocupadas por um ponto material ao longo do tempo. Como assim? A trajetória são todos os pontos que um corpinho vai percorrer durante um tempo. Ela pode ser uma trajetória em linha reta, pode ser uma trajetória circular, pode ser uma trajetória parabólica, pode ser uma trajetória vertical, pode ser uma trajetória toda fodida assim. Não importa, a trajetória são todos os pontos que o corpinho vai percorrer ao longo do tempo. Isso trajetória. Beleza, fechou. O que é espaço? É o que a gente chama de ΔS, o famoso ΔS da física. Delta aqui em física vai significar variação. Não só em cinemática, em termologia também, é variação. O que seria o espaço? É a medida algébrica de um trecho da trajetória. Não é porque a minha trajetória é tudo isso aqui que o meu espaço também vai ser tudo isso aqui. Por quê? Porque o espaço depende de um ponto referencial. Sempre depende de um ponto referencial. Que, olha só, pasmem, você pode escolher aonde é esse ponto referencial. Eu vou falar que a minha referência é aqui. Aqui é o ponto 0 metros. Aqui é a minha referência. Todos os movimentos que acontecerem à direita, supondo, você escolhe o referencial. Eu vou escolher que para a direita é o sentido positivo.
todos os movimentos que vão acontecer para a direita, nesse campo aqui, ó, possuem um espaço positivo. Todos os movimentos que vão acontecer daqui possuem um espaço, um ΔS, negativo. Eu escolho o referencial. Vou escolher para a direita é positivo. Então, tudo que vai acontecer à direita do meu referencial é um espaço positivo. O que acontecer à esquerda do meu referencial é um espaço negativo. O sinal é importante para o espaço. Porque aqui no espaço a gente vai estudar uma variação. E, portanto, aí você pode mudar, né? Supondo que o meu referencial seja para a esquerda positivo, aí esse lado aqui é positivo e esse aqui é negativo. Você que escolhe. Ou a questão te informa, né? E aí, beleza. O que seria essa variação? Né? O que seria essa variação? É o seguinte. ΔS é variação. Eu uso S porque vem do inglês, tá? Space. É usado assim no mundo. SF é o espaço final menos S0, que é o espaço inicial. ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Vamos voltar aqui, ó. Minha trajetória é essa aqui. Vou escolher aqui como ponto zero. Vou falar que para cá é positivo. O corpinho parte do ponto zero e chega até o ponto 8 metros. Certo? Qual que é a variação de espaço? O espaço final é 8 metros. Menos o espaço inicial, supondo que ele partiu do repouso, ele partiu daqui, é zero. Qual que é a variação de espaço? 8 metros. O corpinho até pode ter chegado aqui, mas o que eu quero estudar é só esse pedaço da trajetória. Não é a trajetória inteira. Estou estudando o espaço, a variação de espaço. Agora, vamos lá, que vai ficar mais. Vamos complicar um pouquinho mais. Supondo que o corpinho saia de zero e venha até o ponto menos 8 metros. Menos, porque está atrás do meu referencial. Qual que é o ΔS? Espaço final, menos 8. Ele chega aqui. Espaço inicial, 0. Menos 0. Qual que vai ser a minha variação? Menos 8 metros. Indicando que ele andou 8 metros para trás do meu referencial. Estão entendendo? Ok. Então, fechou. E o que seria distância? Distância, quando a gente fala, né, assim, quando a gente pergunta na geometria plana, analítica, de posição, a geometria espacial, a gente pergunta qual que é a menor distância entre dois pontos? Qual que é a resposta que você me dá? Uma linha reta. Distância é o menor caminho reto entre dois pontos. Então, supondo que eu tenho uma trajetória circular, né? Divida a trajetória circular em 4 quadrantes. Beleza? Aqui vai ser o meu referencial. Aqui vai ser o meu referencial, ponto 0 metros. Vai ser nesse pontinho aqui, ó. É o meu referencial. Beleza? Vamos supor que o corpinho saia desse ponto 0 metros e chegue a esse ponto aqui, 4 metros. Ele andou isso aqui, ó. 1/4 da volta. Ele andou 1/4 da volta. Qual que é a trajetória? É tudo isso aqui. Qual que é o ΔS do referencial inicial até onde ele chegou? Meu ΔS é só 1/4 da volta. Qual que é a minha distância? É a linha reta entre esse ponto e esse. Essa linha reta aqui é a minha distância. Como que eu calculo ela? Nesse caso aqui, você teria um triângulo retângulo, né? Aí você iria usar Pitágoras. Então, é o menor caminho reto entre dois pontos. E a distância pode ser menor ou igual ao espaço. Nesse caso aqui, ela é menor que o espaço, porque o espaço é tudo isso aqui, ó. Todo esse arco aqui é o espaço. E qual que é a distância? Só essa linha reta aqui. Nesse caso, ela é menor. Só que a distância pode ser igual ao espaço. Supondo que seja um movimento retilíneo, se o corpo sai daqui 0 metros e chega até aqui 12 metros, tudo é a trajetória, por coincidência. Tudo é o meu espaço e a minha distância entre esse ponto e esse aqui é essa mesma linha reta. Tudo é a distância. Por isso que a gente acaba achando que é a mesma coisa. Porque se for uma linha reta e ele for do começo ao fim,
Aí trajetória, espaço e distância é a mesma coisa. Então o espaço, essas barrinhas aqui, quer dizer em módulo, tá? O que quer dizer módulo? Que o sinal não importa. Então vamos supor que o meu ΔS, lembra do meu exemplo? Que deu menos 8? Em módulo, isso é 8. Não importa qual seja o sinal. Então o módulo do espaço é sempre maior ou igual à distância. E a distância é essa linha reta. Coloquei aqui para vocês um exemplo bem interessante, ó. A minha trajetória é tudo isso aqui, ó. Isso aqui. Eu estou analisando, estou escolhendo esse espaço como o inicial, 0 metros, atribuir a esse sentido para cá, positivo. Estou analisando o movimento desse ponto até esse ponto aqui, S final. Tudo isso aqui, ó, é meu espaço. E a minha distância? É a distância reta entre os dois pontos. É a linha reta entre os dois pontos. A distância, nesse caso, é maior que o ΔS, nesse caso, o espaço é maior que a distância. Deu para entender o que é trajetória, o que é espaço, o que é distância? Outra coisa, pegadinha de vestibular. Falar assim para você, eu tenho, porque assim, o espaço, o ΔS, nós vamos ver que ele tem duas fórmulas. Ou ele está em função do tempo, e o tempo está elevado ao primeiro grau. Quando não tem nada em cima, a gente subentende que é 1. Ou o espaço está em função do tempo elevado ao segundo grau. Se ele tiver nesse caso aqui, o gráfico do espaço é uma linha reta. Aí você tem que saber matemática, porque é uma função linear. Caso esteja elevado ao quadrado, é uma função quadrática. Aí a trajetória vai ser assim ou assim. Perdão, a trajetória não, o espaço. E aí o gráfico do espaço, nesse caso aqui, ó, é uma linha reta. No caso de ser uma função quadrática, o gráfico do espaço é uma parábola. Aí a questão fala para você assim, se o gráfico do espaço é uma linha reta, quer dizer que a trajetória do corpo foi uma linha reta. Não tem como saber qual que é a trajetória. O gráfico do espaço me mostra como o espaço varia de acordo com o tempo. Nada a ver tem em como foi a trajetória. O gráfico pode ter essa forma ou essa forma e ter uma trajetória circular, vertical. Trajetória nada a ver tem com o gráfico do espaço, tá? Isso aqui, qual que é a resposta que você dá se perguntar para você? Deu um gráfico do espaço, qual que é a trajetória? Não tem como definir. Essa é a resposta, tá? Então vamos lá. Continuando. Vamos lá então. Então, isso aqui para cima já vimos tudo. Agora aqui. Conceito de velocidade. Gabriel, o que é velocidade? Eu vou te explicar. Velocidade média. Como que calcula? É uma grandeza escalar. A velocidade tem a escalar, tem a vetorial. Não estou me preocupando com a vetorial. Não quero saber de sentido nem direção. Só quero saber o módulo, o número que me interessa. Velocidade média. Como calculo? Aquela formulazinha básica. ΔS por ΔT. Variação de espaço por variação de tempo. Espaço final menos o espaço inicial. Já vimos como faz. O tempo final menos o tempo inicial. Já vimos como faz também. É bem simples, né? Mas uma coisa importante. Gente, nem sempre, né, eu dei para você aqui o exemplo do corpinho saindo do ponto 0 metros. Nem sempre o corpo parte do espaço inicial, de 0 metros. Ele pode partir de qualquer ponto da trajetória, inclusive de um ponto negativo aqui atrás. Não importa, o ΔS é sempre aonde ele chegou, menos aonde ele partiu. Sempre assim. Supondo que ele parta desse ponto aqui, ó, menos 7 metros, e chegue até esse ponto aqui, que eu vou chamar de 12 metros, qual que é meu ΔS? Vamos lá. Qual que é o final? 12. Menos o inicial, menos 7. Menos 7. ΔS. Menos com menos, dá mais. 12 mais 7, qual que é o ΔS? 19 metros. Qual que é o espaço percorrido do ponto menos 7 metros até 12 metros? O espaço percorrido é 19.
Ele andou 7 metros até chegar ao zero e mais 12 metros até chegar no 12. Entendeu? Nem sempre parte do zero. Não vai achando que é molezinha assim não, tá? Então, ok. ΔS faz o ΔS por ΔT. Ah, o tempo final foi 12 metros. Ele partiu do tempo inicial, que é 0. 12 menos 0. Beleza. Tempo final menos tempo inicial. É preferível que você use o tempo, a letra T minúscula para representar o tempo. Porque a letra T maiúscula a gente usa mais para temperatura. Pode ser usado para tempo também, mas é preferível que use o T minúsculo. Unidades de medida da velocidade. Como você está dividindo distância, né? Quer dizer, já vimos que é diferente, nem sempre são iguais. Pode ser igual. A distância é menor ou igual ao espaço, ao módulo do espaço, né? Mas, como a gente está dividindo uma medida de comprimento por tempo, a unidade é bem fácil. É metros por segundo. Ou quilômetros por hora. Mas pode ser quilômetros por segundo, centímetros por hora, centímetros por segundo. Qualquer medida de comprimento por qualquer medida de tempo. Pode ser quilômetros por dias. Não importa. É sempre a medida de espaço pela de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, é usado sempre metros por segundo. Mas aqui no Brasil, nós gostamos de usar o quilômetros por hora. Como que você transforma de um para o outro? Aquela regrinha simples. Tem como explicar de onde vem essa regra? Tem. Nos interessa? Não. Ó, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Só decora isso e usa. Se a velocidade é 10 metros por segundo e você quer em quilômetros por hora, multiplica por 3,6, dando 36. Ou seja, 10 metros por segundo equivale a 36 quilômetros por hora. E para transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, divide por 3,6. Por exemplo, 72 quilômetros por hora, quer transformar em metros por segundo, divide por 3,6, que vai dar 20, né? 20 metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo. Essa regrinha básica, gente. Para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, molezinha. Basta você multiplicar por 3,6. Caso contrário, divida por 3,6. Beleza? Vamos ver rapidinho, antes de nós vermos isso aqui, porque aí eu vou ter que explicar para vocês derivadas rapidinho. Vamos ver uma coisa. O que é isso aqui? É o que a gente chama de função horária da... me confundi. A função horária do espaço em função do tempo. Tá? Aliás, em função do tempo seria um pleonasmo, porque se é uma função horária, já diz que é em função do tempo. É a função horária dos espaços. Certo? Como que a gente escreve? O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade média, essa aqui, a velocidade escalar, vezes o tempo. Se você passa esse espaço inicial para o outro lado da igualdade, troca o sinal, né? Fica S menos S0. Mas S final menos S0 é o ΔS. Se eu jogar esse S0 para cá, eu posso substituir por ΔS, igual a V vezes T. Aí você isola a velocidade, passa o tempo multiplicando para cá, você chega nessa fórmula aqui. Então, olha que legal. O espaço final, inicial mais velocidade vezes o tempo. É a famosa fórmula do sorvete. O sorvete, porque parece, né? O sorvete. O que acontece? Espaço final, inicial mais V vezes T. S igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT. Nunca esqueça dessa fórmula. Se o espaço inicial for 0, aí beleza. Porque se o espaço inicial for 0, você nem considera isso aqui. Se partir do 0. Se não partir do 0, aí você tem que levar em consideração. O tempo, a questão te informa ou vai te pedir. E a velocidade, molezinha,
já sabemos como calculá-la. Mais uma coisa, nem sempre esse sinal aqui vai ser positivo. Ele pode ser negativo? Pode. Como que eu vou saber quando usa um e quando usa outro? Bom, se a velocidade está acontecendo no sentido que nós atribuímos como positivo, ela vai ser positiva. Se for contrário a esse sentido, aí é negativa. A princípio, na vida real, não existe espaço negativo. Não existe velocidade negativa. O espaço, quando é negativo, só está te informando que ele está para trás do referencial adotado, como positivo. A velocidade negativa só está te indicando que ele está invertendo o sentido do movimento. Entendeu? Está te informando que ele está é o ponto de inversão, certo? Quando você encontra uma velocidade negativa, ela está contrário ao seu referencial adotado. Então, quando a velocidade é positiva, a gente atribui a esse movimento o nome de movimento progressivo. E quando ela é negativa, a gente atribui a esse movimento o nome de movimento retrógrado. A classificação progressivo e retrógrado tem a ver com o sinal da velocidade. Caso seja positivo, caso seja negativo. Certo? Mas nada de, ai, nossa, que impossível. Não, tá? É bem tranquilo, bem legal. Se a questão fala, o corpo foi ao contrário do que o sentido dizia, a velocidade tem que ser negativa. Lembrando que essa fórmula aqui, né? Vou colocar o mais que é mais comum aparecer com sinal positivo, tá? Essa fórmula aqui, ela só é usada quando o movimento for uniforme. O que é um movimento uniforme? Coloquei aqui. O movimento uniforme é o seguinte: a velocidade é constante e diferente de zero. Certo? Porque se a velocidade for igual a zero, quer dizer que o ΔS é igual a zero. Se a variação de espaço é igual a zero, o corpo não se mexeu, então não tem velocidade. A velocidade é constante, não muda e é diferente de zero, eu tenho um movimento uniforme. Mas além disso, além da velocidade ser constante e ser diferente de zero, no movimento uniforme, a aceleração, e aqui fica interessante, por quê? A gente usa na física, na cinemática escalar, dois símbolos para a aceleração. Ou a gente usa o gama, que é esse símbolo grego aqui, ó, gama, ou a gente usa o Azinho minúsculo. FUVEST, Unicamp, prefere que você use o gama. Ele vai tirar ponto de você se você usar o Azinho? Não vai. Mas é preferível usar o gama. Por quê? A gente usa o Azinho minúsculo, tá? Para aceleração vetorial. É mais comum usar para aceleração vetorial. A aceleração tangencial, aí a gente usa o Azinho. A aceleração centrípeta, aí a gente usa o Azinho. Para escalar, é preferível usar o gama. Mas aí você escolhe, tá? Tanto faz aqui, de verdade. Então, ok. O meu gama também é constante no movimento uniforme, só que ele é igual a zero. Portanto, no movimento uniforme não há aceleração. Aliás, até há a aceleração. E ela é constante, só que ela é igual a zero. No movimento uniforme, em outras palavras, a velocidade existe e é diferente de zero e não levamos em consideração a aceleração, porque ela é igual a zero. Beleza? Tá, então, vamos continuar. Continuando, a ideia é a seguinte. Agora já vimos, beleza, vimos essa fórmula aqui, função horária dos espaços no movimento uniforme. Beleza, já tivemos uma ideia bem legal. Ok, fechou. Agora a gente vai entrar em um conceito bem legal, que é o conceito de aceleração escalar. Novamente, se é escalar, não me importa a direção e sentido, só o módulo, só o valor dela. O que é a aceleração? É o ΔV por ΔT. Ou seja, a variação de velocidade pela variação de tempo. Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. É o gama ou o Azinho. Qual que é a unidade de medida?
Velocidade é metros por segundo. O tempo vai estar em segundos no sistema internacional. Metros por segundo dividido por segundo dá metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida. Então, veja, a minha aceleração escalar é ΔV por ΔT, é a variação de velocidade pela variação de tempo. Velocidade final menos inicial, que é o V0. Se a questão de falar, o corpo sai do repouso. Se ele sai do repouso, ele sai da velocidade zero. Se a velocidade inicial é zero, você nem a considera. Tá? Velocidade final, se ela for positiva, quer dizer que houve uma aceleração positiva. Se a minha velocidade final for negativa, quer dizer que o corpo estava freando. Então, a minha aceleração vai ser negativa. Deu para entender? Se a velocidade final for positiva, quer dizer que ele partiu de uma velocidade menor e atingiu uma velocidade maior. Então, o corpo acelerou positivamente. Se o corpo parte de uma velocidade maior e chega a uma velocidade menor, ele está freando ao longo do caminho. A minha aceleração é negativa. Entendeu? Por quê? Porque se ele parte de 10 metros por segundo e chega a 2 metros por segundo, qual que é o ΔV? Final menos inicial. Aí o ΔV vai dar o quê? Negativo. Quando você divide pelo tempo, e não existe tempo negativo, quando você dividir pelo tempo, que é positivo, você vai chegar em uma aceleração que é negativa, indicando que houve uma tentativa de parar o corpo. Parar ou diminuir a sua velocidade. Beleza, então ok. Então, a minha aceleração é isso. O que quer dizer metros por segundo ao quadrado? Por exemplo, o corpo teve uma aceleração positiva de 10 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 1 segundo o corpo aumentou sua velocidade em 10 metros por segundo. O que quer dizer menos 5 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada segundo o corpo diminuiu a sua velocidade em 5 metros por segundo. É isso que essa unidade de medida tá te informando. Então, a aceleração está estudando a variação da velocidade em função do tempo. E aqui fica interessante. Por quê? Porque a função horária do espaço, quando existe uma aceleração, por quê? Porque quando a aceleração é zero, nossa, até cuspi aqui. Quando a aceleração é zero, o movimento é uniforme. E aí eu vou usar essa função horária. Quando a aceleração for constante, mas não for zero, quando existir a aceleração, ou seja, quando o corpo variar de velocidade, nesse caso eu vou usar essa função horária dos espaços. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração escalar dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Tem que decorar tudo isso aqui? Tem. Nenhuma vestibular do mundo, a não ser a Unifesp, vai te fornecer essa fórmula. Tá? Não te fornece. Se eu jogo S0 para lá, eu posso transformar isso aqui em ΔS, porque é S menos S0. Espaço final é inicial. Se partiu do espaço inicial, aqui é zero. Se partiu do repouso, a velocidade inicial é zero, e aqui fica zero. Tá? Caso contrário, aí você tem que colocar. Esse sinal aqui pode ser negativo? Pode, se a aceleração for negativa. Se a aceleração for positiva, é um sinal positivo. Gama sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. E se essa aqui a gente apelida de fórmula do sorvete, essa aqui é a fórmula do sorvetão. Tá? Do sorvetão. Beleza? Fechou? E por que divide o gama por 2? Gente, não se preocupem, origem de fórmulas. Quando a origem de uma fórmula foi importante, como na ponte de Wheatstone, cobrada na FAMERC ano passado, aí eu te explico. Aqui não tem que saber a origem da fórmula. Só decora que é assim. Veja que aqui o tempo está no primeiro grau, então o gráfico é uma linha reta. Aqui o tempo está elevado ao segundo grau, então o gráfico é uma parábola. Caso a minha aceleração
seja positiva, a parábola tem a concavidade para cima. Caso a minha aceleração seja negativa, a parábola tem a concavidade para baixo. Certo? Vou dar um spoiler da próxima aula. Nesse ponto aqui, ó, é o ponto de... É isso mesmo, é o ponto de inversão. É o ponto de inversão. É quando a velocidade ela vai acabar sendo zero. É o ponto de inversão. Né? Então aqui, por exemplo, o ΔS é grandão. Aí o espaço é grandão. Aí o espaço vai diminuindo. Chega nesse tempo aqui, o corpo para. Entendeu? É o ponto de inversão. Aí ele inverte o sentido da trajetória. Mas isso aí fica para a próxima aula, mas são os pontos de inversão. Tá? É quando a velocidade fica zero e ele muda de sentido. Mas isso aí fica na próxima aula, esquece. O que eu vou encontrar aqui? É espaço inicial, o final é inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais gama sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Beleza? É a função horária dos espaços no movimento uniformemente variado, que nós vamos explorar com mais profundidade na próxima aula, porque tem muitas fórmulas do MOVE. MOVE porque é MUV, movimento uniformemente variado. Lembrando que ele é uniforme porque a aceleração é constante e diferente de zero. É variado porque a velocidade varia, ou aumenta ou diminui. Fechou? Vamos então voltar para estudar isso aqui, ó, a velocidade instantânea. Pois bem, o que é a velocidade instantânea? Caso a variação de tempo, ΔT, diminua indefinidamente, tendendo a zero, a velocidade passa a se chamar velocidade escalar instantânea. O tempo tem que diminuir, tendendo a zero. A gente representa assim, a velocidade média escalar instantânea, o limite, o ΔT tende a zero, ΔS por ΔT. Mas é o seguinte, se o movimento for retilíneo e uniforme, a velocidade instantânea e a velocidade... Aliás, né, a velocidade instantânea escalar e a velocidade vetorial têm o mesmo valor, se for movimento uniforme e retilíneo. Mas isso aí fica mais pra frente, tá? Em cinemática vetorial. Mas é o seguinte, a velocidade instantânea é isso. E como que eu acho velocidade instantânea? Igualzinho aqui, ΔS por ΔT. Nada de novo. Mas a graça da velocidade instantânea é você conseguir achá-la ou achar a sua equação a partir da derivada. O que é derivada? Gente, isso aqui é um tipo de conhecimento muito específico, que se você souber pode salvar a sua vida. Mas você vai aprender com maior profundidade caso faça uma faculdade de física. Tá? Calcular a derivada e a sua inversa, que é a integral. Ó, é o seguinte. Derivada, mas peraí, vamos voltar aqui. Eu tenho uma equação do espaço em função do tempo. Seja ela do primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí vai funções polinomiais de grau maior que 2. Aí não importa, tá? O que acontece? Tenho a equação dos espaços. Eu calculo a derivada dessa equação dos espaços e eu chego à equação da velocidade. Que vai ser a velocidade instantânea, que eu estou achando. Calculo a derivada da velocidade instantânea. Encontro a aceleração escalar. Calculo a derivada da aceleração escalar. Não vemos isso em ensino médio, só em faculdade. Ah, beleza, então, fechou. E como que calcula a derivada? Coloquei aqui para você. Olha esse exemplo aqui. Essa é a função dos espaços no MOVE, né, no movimento uniformemente variado, porque o t está elevado ao quadrado. Calculei a derivada dela, cheguei à fórmula da velocidade instantânea, calculei a derivada dessa, cheguei à aceleração escalar. Como que eu calculo a derivada? Ó, olha aqui no quadro. Eu acho que se eu vir para cá, eu vou sumir, né? Puta que eu pariu, eu sumi nessa porra. Ó, então eu vou explicar daqui. Derivadas, como que eu calculo? Olha lá. Função do espaço. Tá ΔS, porque tá subentendido que eu passei o x0 para cá negativo.
ΔS igual a 20 vezes t menos 5t ao quadrado. Peguei um exemplo qualquer, tá? Da apostila. Aliás, quais são os livros que eu estou usando para essa aula? Estou usando esse livro aqui, ó. Dá para ver? Esse aqui, ó, de física, tá? Ó, todo marcadinho aqui porque adoro física, tá? Para quem tem esse livro em casa, aqui a gente encontra na página... Pera lá. Vou falar para vocês isso aqui, tá? Aqui é no capítulo 3, ó. Movimento uniforme, tá? Vou o papel. E eu estou usando também o livro de física do cursinho objetivo. Ó. Caso você tenha, são as primeiras páginas. Estou usando esses dois, tá? Ó, vamos lá. A derivada, então. Como que acontece? Peguei um exemplo aqui do livro do objetivo. Veja. 20 vezes t menos 5t ao quadrado. Veja que a aceleração tá negativa aqui, né? Tá negativa. Beleza, então fechou. Como que você faz? Quando você tem... Aí você tem que lembrar de matemática, né? Expoentes. Eu falo pra você que eu tenho assim o número 2, e escrevo 2 assim, tá subentendido que ele está elevado à potência 1. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1 é 2. Então eu não preciso escrever o 1 aqui em cima. Eu posso escrever só 2. Então quando eu coloco somente o t, tá subentendido que tá elevado a 1 aqui. Então, ó, tá subentendido que tá elevado a 1. E o segundo t? Ah, ele já tá elevado a 2. O que eu faço? Eu tombo o expoente, multiplicando com o coeficiente. Pego o expoente, multiplico com esse 20 aqui. Cadê o meu giz? Aqui. Eu pego esse coeficiente 1 e eu multiplico com esse 20 aqui. Ó, 20 vezes 1. E eu subtraio 1 do expoente. Antes era 1, aí de 1 eu subtraí 1. Olha o outro lado. Tenho aqui o expoente 2. Eu tombo ele multiplicando com 5. 2 vezes 5. E eu tiro 1 do expoente. Ficando 2 menos 1. 20 vezes 1 é 20. 1 menos 1 é 0. 2 vezes 5 é 10. 2 menos 1 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Ou seja, t elevado a 0 é 1. Então, 20 vezes 1 é 20. O 2 menos 1 é 1. E 2 vezes 5 é 10. Então, 10 vezes t. A fórmula da velocidade instantânea. 20 menos 10t. Derivado do espaço. Agora eu vou derivar a velocidade. Mesma coisa. Quando eu tenho um número que não está multiplicando nenhuma incógnita, a derivada dele é 0. Derivada de números constantes, parâmetros que não multiplicam incógnitas, é sempre 0. Então, ele não multiplica nenhuma incógnita, a derivada dele é 0. Aqui, pego o expoente 1, tombo ele para cá, multiplico com 10, 10 vezes 1, e tiro 1 daqui. 10 vezes 1 é 10, 1 menos 1 é 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. 10 vezes 1 é 10. E aí fica esse 0 aqui, que não interessa, menos 10. Menos 10. Indicando que a minha aceleração é negativa. Ó, a minha aceleração é negativa. E aí a questão traz para você a pergunta, né? Chegamos aqui, né? É o mesmo exemplo explicado. Aí a questão te dá só a equação. Esse exercício aqui, o ΔS era a altura. A altura, que a gente representa com a letra H minúsculo, a altura varia de acordo com essa equação. A questão te perguntava. Aí depois ela te perguntava quanto vale a velocidade no instante t igual a 2, quanto vale a velocidade no instante t igual a 1 e quanto que vale a aceleração escalar. Aí você faz a derivada, descobre a velocidade instantânea. Quanto que vale quando t for 2? 20 menos 10 vezes 2. Quando o tempo for 2, quando se passar 2 segundos, 20 menos 20, a velocidade é 0 metros por segundo, é o ponto de inversão.
Quando o tempo for 1, é 10 menos 10, é 20 menos 10 vezes 1, que é 20 menos 10, que é 10 metros por segundo. Passou 1 segundo, a velocidade dele diminuiu para 10 metros por segundo. Passaram-se 2 segundos, a velocidade dele diminuiu para 0. E quanto vale a aceleração escalar? Não importa qual for o tempo. A aceleração escalar sempre vale menos 10. E aí você pode até fazer pergunta de classificação de movimentos. Vou dar um spoiler. Por exemplo, no instante t igual a 1. T igual a 1 segundo. Quanto que é a velocidade? 10 metros por segundo. E a aceleração? Sempre vai ser menos 10. O movimento é progressivo ou retrógrado? Olha a velocidade. Ela é positiva ou negativa? Positiva. Então é progressivo. O movimento é acelerado ou retardado? Depende. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, é acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, é retardado. Como a velocidade é positiva e a minha aceleração é negativa, é um movimento retardado. Então, no instante 1 segundo, é um movimento progressivo e retardado. A gente sabe, né, porque a aceleração é negativa. Então, ela está atrapalhando o movimento. Beleza? Gente. Tchan, tchan, tchan. Faltou mais nada, né? É isso. Próxima aula de cinemática escalar, a gente penetra mais profundamente na aceleração e no movimento uniformemente variado. Não tem só essa fórmula aqui no Move. Tem Torricelli, tem a função horária das velocidades, tem a média aritmética das velocidades, e tem mais fórmula pra gente saber, tá? E o Move é o que mais cai, porque ele é o mais chatinho. Beleza? Gente, é isso. Agradeço e espero que vocês vejam o vídeo até aqui, tá? Beijos.